Começamos o quadro Direitos do Consumidor, mostrando que em Balsas, os usuários de telefonia móvel estão insatisfeitos com o serviço oferecido pelas operadoras. A reclamação mais comum é a dificuldade para conseguir fazer uma ligação. A todo instante chega alguém para reclamar. Consumidores insatisfeitos com a prestação de serviços das 4 operadoras de telefonia móvel que atuam em Balsas. Felipe é mototaxista, precisa do celular para o trabalho e conta que muitas vezes perdeu clientes porque a operadora estava fora do ar. Eu acho que prejudicou bastante já. Este outro empresário afirma que mesmo sendo usuário de 2 operadoras de telefonia móvel, já perdeu as contas das vezes que foi prejudicado por não conseguir marcar horário com os clientes. A telefonia simplesmente acabou. É um caos completo. E esperamos que no futuro isso pelo menos conserte. É a esperança, né? Falta de sinal, cobrança indevida, gente tentando cancelar o serviço. Estes são alguns dos problemas enfrentados por quem utiliza a telefonia móvel. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, o serviço de telefonia móvel é um dos mais caros do mundo e também está entre os piores no índice de satisfação ao cliente. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil possui cerca de 23 milhões de linhas de celular. A Anatel reconhece que em muitas regiões do Brasil existe falha na linha de conexão que gera transtornos para os usuários. Por outro lado, as operadoras não conseguem atender com eficiência a necessidade dos usuários. A direção do Procon em Balsas afirma que o caminho mais seguro para as pessoas que se sentirem lesadas é fazer a reclamação formalmente. A gente orienta o consumidor a estar entrando em contato com a sua operadora de telefone, tá? Muito importante frisar a questão do protocolo para eventuais reclamações, né? Tá respaldado com o seu protocolo e ainda assim, se não tiver nenhum problema, não for resolvido, ele pode estar se encaminhando ao órgão de defesa do consumidor. Uma circular do Banco Central determina prazo para os bancos fazerem a devolução da transferência eletrônica disponível, o TED, quando houver erro nas informações do destinatário ou inadequação de finalidade, uma transação muito feita por clientes de bancos. A repórter Tátina Viana tem os detalhes para a gente. Tátina, e qual é o prazo? Bom dia. Bom dia, Janaína Soares, um bom dia a todos. Olha, com essa circular do Banco Central, o prazo para a devolução da transferência passa a ser de apenas 1 hora. Mas lembrando que essa medida só vai valer a partir de maio de 2015, que é justamente aí um tempo para os bancos adequarem seus sistemas. O que muda com essa circular do Banco Central já imediatamente, a partir de agora, é que os bancos podem recorrer ao TED sem a solicitação do órgão, diminuindo assim a burocracia. O que diferencia o TED do DOC é que no TED os recursos ficam disponíveis no mesmo dia e no DOC podem demorar até 24 horas. Lembrando também que recentemente o valor mínimo para o TED passou de R$ 1.000 para R$ 750. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tátina Viana, direto de Imperatriz. Hoje quem responde às perguntas dos nossos telespectadores é o defensor público do Estado, Alberto Bastos. Bom dia, doutor Alberto. Bom dia. Doutor Alberto, nós vimos aí reportagens sobre o TED e também sobre a telefonia móvel. São reclamações constantes nos órgãos de defesa do consumidor? São reclamações bem corriqueiras no que tange a instituições bancárias e telefonia. A gente sempre orienta aos consumidores a formalizar a toda e qualquer reclamação direcionada a banco ou a telefonia, que ela faça uma reclamação por escrito. Se não for possível, que faça por telefone, anote o número de protocolo, o nome da pessoa com quem falou, a data e a hora. Porque esse tipo de lastro probatório, ele facilita na hora de postular algum direito judicialmente. Vamos então às perguntas dos... Olha, telespectadora Kátia Viana do Coafuma pergunta se a agência turística que vende os pacotes e passagens é responsável pelos problemas decorrentes na viagem. E ainda pergunta o que ela deve fazer para não ser lesada. De acordo com precedentes do STJ, a agência de turismo ela responde objetivamente pelos danos causados durante a viagem. Objetivamente é porque independe de culpa. É bom
sempre esse consumidor que se sentir lesado por conta de algum defeito no serviço proporcionado por essa agência de turismo, que ele procure o órgão de defesa do consumidor, procure um defensor público ou o PROCON, para que, se não for o suficiente um advogado, para que ele possa analisar a situação e, se for o caso, ingressar com ação judicial, postulando a reparação por danos morais em face dessa agência de turismo. Mas é bom ressaltar, o STJ, através de uma súmula, através de decisões reiteradas, ela já vem reconhecendo a responsabilidade dessas agências de turismo. A Maria de Fátima, do bairro de Fátima, quer saber se por acaso pode haver venda casada na agência de turismo e quando ela é caracterizada, porque não pode ter venda casada, ou pode? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a venda casada ela é uma prática abusiva. Portanto, ela não pode ser feita. Caso venha sido feita, ela deve denunciar aos órgãos de proteção de defesa do consumidor. A venda casada ela configura quando um determinado estabelecimento comercial disponibiliza um serviço. E para que a pessoa adquira aquele serviço, eles colocam mais um outro serviço e cobram por esse outro serviço. Então, acabam saindo dois serviços por dois preços diferentes, sendo que o consumidor só quer usufruir de um desses serviços. Agora, no caso da agência de turismo, pode fazer o pacote de turismo? Não é venda casada o pacote de turismo? O pacote de turismo, em regra, não configuraria uma venda casada. Se, porventura, um consumidor ele queira visitar mais de um lugar, a agência de turismo ela deve propiciar meios para que ele visite cada local escolhido pelo consumidor. Olha, ainda com dúvidas sobre venda casada, a Cecília Alves, do Maiobão, mandou a seguinte pergunta. É muito comum os hotéis e pousadas só aceitarem fechar pacotes com diárias correspondentes ao número dos dias de feriado. E aí ela pergunta se isso é uma venda casada. É bom a gente diferenciar. Isso não se configura, em tese, uma venda casada. Como eu expliquei o conceito anteriormente de venda casada. Mas essa questão do hotel impor uma data para que o consumidor possa viajar, essa questão é uma prática abusiva porque afronta a liberdade do consumidor em escolher a data em que vai viajar e que vai retornar. Então, em tese, isso configura também uma prática abusiva. Então, assim como a venda casada também é uma prática abusiva, essa restrição ao direito de contratar do consumidor também é uma prática abusiva, mas ambas são diferentes, tanto a venda casada como essa restrição por parte do fornecedor. O Carlos Alberto, morador do Vinhais, quer saber se uma empresa ela pode ser obrigada a aceitar cheques ou cartões. Não. Essa empresa que não aceita nem cheque e nem cartões, ela deve informar previamente, através de um letreiro bem visível no estabelecimento comercial, informando ao consumidor que ele não pode cobrar, que ele não vai aceitar o pagamento por cartão de crédito ou por cheque. O que ele não pode fazer é deixar de informar. Agora, se recusar, ele pode se recusar, desde que informe. E aquela questão, defensor, de valor mínimo para o pagamento no cartão, por exemplo, isso pode? Esse valor mínimo ele pode, mas qual é o maior problema? O superendividamento. Na Defensoria Pública, a gente recebe muitas pessoas que pagam apenas parcialmente a fatura do cartão de crédito e os juros do cartão de crédito são cada vez maiores. Chegam eu já cheguei a ver até a 20% ao mês. Então, o que as pessoas devem evitar é este tipo de prática. Apesar de ser permitido, o consumidor ele deve ficar atento para não se superendividar e não assumir dívidas maior do que a sua capacidade, do que o seu suporte de pagamento. E no caso do comerciante, ele pode dizer, olha, o pagamento mínimo com cartão de crédito é R$10, por exemplo, ou não? Ele não pode limitar? Não, a partir do momento em que ele aceita o pagamento por cartão de crédito, ele já assume que qualquer valor que o consumidor eventualmente gaste naquele estabelecimento, ele deve aceitar. Não pode haver essa limitação, porque isso afronta a boa-fé objetiva numa relação contratual.
Olha, o Acácio Júnior do São Francisco mandou aqui pra gente: estacionamentos em São Luís, mesmo ao lado das agências bancárias, estão dando apenas um recibo. E aí ele pergunta: isso é correto? Substituir a nota fiscal tem um valor ali? Se, por exemplo, o carro tiver for danificado, algum problema, aquela nota vale ali? No que tange a defesa do consumidor, porque o estacionamento nada mais é que um contrato de depósito. E de acordo com a lei, o contrato de depósito, ele se comprova por escrito. Então, a partir do momento que o estabelecimento comercial, ele disponibiliza um documento por escrito, que não seja nota fiscal, ele já é comprobatório de que ele deixou o carro ali e quando ele retornar, ele quer encontrar o carro da mesma maneira que ele deixou. Agora, no que tange as questões fiscais, isso aí deve ser denunciado, deve ser relatado às autoridades para que possa fazer uma inspeção no espaço, confirmar a veracidade dessas informações e, eventualmente, aplicar uma multa. No que tange a defesa do consumidor, esse documento bastaria, mas para efeitos fiscais é necessário que os órgãos de fiscalização possam atuar. O José Roberto é estudante universitário e está informando que a faculdade na qual ele estuda vai fazer um reajuste agora para agosto. Ele quer saber quanto deve ser esse reajuste para que esse reajuste não seja abusivo. Ele disse que a faculdade está pedindo 10%. De acordo com a lei, isso é muito importante, Soares, de acordo com a lei, o reajuste da mensalidade ele só pode ser uma vez por ano. E qual é o montante? Quanto é que pode ser reajustado? O consumidor ele pode pedir, pode solicitar, junto à instituição de ensino superior, uma planilha de custos. Essa planilha de custos ela é o limitador do reajuste. Se os custos da faculdade de um ano para o outro aumentou em torno de 10%, é legítimo, é justo que se atribua um reajuste de 10%. Seria desrazoável se o aumento do custo ficasse em torno de 10% e a faculdade aumentasse 15%. Esse reajuste seria abusivo. Frisa-se, reajuste é uma vez ao ano. Se já houve reajuste em janeiro, no meio do ano, não poderá haver um novo reajuste. Mas esse reajuste pode ser acima da inflação? Ele pode ser acima da inflação. Ele não pode ser acima da planilha de custos da faculdade. A faculdade ela elabora uma planilha de custos com documentos que comprovam que determinado produto ou determinado serviço aumentou de preço e, por conta disso, eles podem atribuir isso na mensalidade. Muito obrigado. Eu gostaria só que o senhor dissesse onde é que fica o Núcleo de Defesa do Consumidor. O Núcleo de Defesa do Consumidor se localiza próximo da rotatória do São Francisco, na rua Marechal Castelo Branco, número 720. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia. A gente que agradece.